Parágrafo 2. Polaridade. O fator a que chamamos polaridade foi-nos sugerido pelo estudo direto de indivíduos vivos. A aplicação que deles fizemos na interpretação de biografias históricas confirmou-nos sua importância. A estatística nos garante sua realidade. No seu livro sobre a psicologia das mulheres, Heyman chega à conclusão bastante negativa. Seu estudo estatístico não fez aparecer nenhum fator original ligado ao sexo. Dever-se-ia somente dizer que, no conjunto, as mulheres são mais emotivas e ligeiramente mais ativas do que os homens. O inquérito foi levado a efeito com muito cuidado, mas suas conclusões são demasiado surpreendentes para poderem ser aceitas sem exame. As noções de masculinidade e de feminilidade precisam ainda, sem dúvida, ser fixadas. Correspondem, entretanto, a uma experiência comum e constante. Será possível admitir que o homem emotivo e suficientemente ativo possua o caráter próprio da mulher média? Os resultados de Heyman adquirem sua verdadeira significação quando nos lembramos que os dois comportamentos que se opõem como masculino e feminino não são, talvez, médias das exposições evidenciadas por um e outro sexo, mas tipos ideias, que se podem encontrar em ambos. Nossa experiência parece confirmar o valor dessa hipótese, tendo conseguido identificar um tipo Marte e um tipo Vênus. Empregamos esses termos simbólicos para deixar bem claro que não são automaticamente vinculados ao sexo. O estudo estatístico mostra, em primeiro lugar, que, entre as características que reunimos sobre cada uma dessas denominações, há correlações incontestáveis. Estabelece também que há Marte e Vênus em ambos os sexos. Num grupo de 110 homens, por exemplo, que pertençam aos 8 tipos fundamentais de Heyman, encontramos 54 Martes, 47 Vênus e 9 situados exatamente no limite dos dois tipos. No grupo de 84 mulheres, havia 35 Marte, 40 Vênus e 9 intermediárias. Há muitos homens, Vênus, e mulheres, Marte, sem que aqueles sejam, por isso, efeminados, nem estas, viragos. Uma primeira ideia da polaridade nos é sugerida pela biologia. Na conjunção dos sexos, o homem é essencialmente um agressor. A mulher passa, aliás, indevidamente, por um ser que nada faz senão suportar a lei que se lhe impõe. Isto não é exato. A união dos sexos é uma lei e um fim para a mulher, como para o homem. Aquele que acredita impor-se é quase sempre o que foi escolhido, e sem que o perceba, manejado. Aquele que acredita dominar é dominado. Nem sempre a união é o fruto da vitória do macho. O vencedor é o companheiro que melhor haja realizado sua intenção profunda. De um modo mais lato, não há vencedor nem vencido, mas vitória comum. Se os homens falam de suas conquistas, é porque saboreiam nessa ostentação a satisfação de seu amor próprio, do qual as mulheres têm conhecimento, mas que trabalham por fomentar, já que dele tiram proveito. O que distingue, nesse caso, não é o resultado de combate, mas as funções opostas e complementares que nele exercem os participantes. Fulano se impõe e sente ingênua alegria em mostrar que se impõe. Ciclana nem sempre foge para escapar e nem sempre cede por fraqueza. Sua derrota aparente é frequentes vezes sua vitória real e sua fuga é apenas artifício, isso é, o meio original de impor sua vontade. Tomar para si são mais caracterizados. Tomar para si não mais caracteriza o comportamento masculino, assim como o dom de si e a abnegação não o apanágio da mulher. Um e outro desejam um determinado resultado. O que interessa é a maneira como cada um procede para obtê-lo. Se verificarmos que a atitude que julgamos viril, talvez por tradição, existe em ambos os sexos, assim como existe em ambos a atitude dita feminina, se notarmos também que o comportamento sexual difunde-se pelo comportamento geral e que a agressividade ou a sedução são disposições que se encontram em todas as relações intersubjetivas, poderemos chegar a dois tipos antagônicos denominados Marte e ou a
coerção e Vênus ou a sedução. O tipo Marte procura a luta, a competição, os tumultos. Se preocupa com questões intelectuais, será polemista, encarniçado, sempre à procura de algum adversário, procurando em todas as ocasiões não os pontos com os quais poderia concordar, mas aqueles que lhe permitirão exclamar: estou contra. Não faz concessões, o que equivaleria a deixar escapar a possibilidade de um combate. E o adversário que lhe é mais antipático não é o que o enfrenta, mas o que se furta à discussão e a recusa em empunhar armas. Sente prazer em atacar seus melhores amigos e fazer deles adversários, o que é sempre possível, pois existirá certamente algum ponto em que diferirão dele. Esses são os polemistas natos, como Leon Daudet e Julien Benda. Um Marte não odeia seus adversários, mas faz deles amigos, como os mosqueteiros de Dumas ou os cavaleiros da lendária Idade Média. Quando Nietzsche, jovem estudante, chega à universidade, deve, conforme a tradição, travar um duelo. E é o colega pelo qual sente mais simpatia que ele vai provocar. Ética nietzschiana é ainda a de Montherlant, que relaciona o amor com a luta, e vê na união dos sexos um combate comparável à do toureiro e do touro. Amar não é ceder nem dar-se, mas lutar contra. Procurando em toda parte o combate, o Marte sempre o suscita à sua volta. Enquanto o venusiano é um conciliador nato, pronto a captar, nos atos ou nas palavras, aquilo que pode ser ocasião de aproximação e de acordo, como Leibniz, decidido a reaproximar as igrejas, fingindo adotar os pontos de vista daqueles que ele quer convencer. O marciano acentua as oposições. O êxito que não tenha sido conquistado por veemente luta deixa-o indiferente. O venusiano Leonardo da Vinci, pelo contrário, abre aspas, nada espera da cólera, domina o mundo pela paciência e a doçura, doa-se a ele para conquistá-lo. Fecha aspas. Se uma arte é filósofo, pensará por antíteses irredutíveis que não tratará de conciliar por artifícios denominados com maior ou menor propriedade de síntese, mas que forçarão a escolha. A vida tem ou não sentido? Pergunta Maurice Blondel nas primeiras linhas de Ama Obra L'action. Não sei como pronuncia. Que pretende demonstrar que temos uma oposição a fazer e a qual não podemos furtar-nos. Ou diz Kierkegaard, outro Marte. No plano das ideias, os Martes estimam-se e respeitam-se entre si, como fazem na vida prática, mas de armas na mão. Chestov e Rousseau, o relacionista total e o filósofo da razão absoluta, deram-se mutuamente provas de muita estima e amizade. É que um era o vivo testemunho da importância e da realidade do outro. Não há senão duas atitudes possíveis em filosofia, dizia Chestov, a de Rousseau e a minha. E nutria maior simpatia por este leal adversário do que por aqueles que procuravam posições intermediárias. Leon Bruchevik e Maurice Blondel, que se apreciavam mutuamente, uniam-se num desprezo comum pelo sincretismo de Leibniz. Os Smart geralmente são nobres, amam a grandeza da alma. Os Vênus, como Goethe, são amorosos e nem sempre conseguem evitar a baixeza. O Marte procura aquele ou aquela que encarne o seu ideal. Ama o que admira. O amor cavalheiresco, com o amor corneliano que dele deriva, convém à sua natureza orgulhosa. O Vênus aceita passivamente o seu amor e, para conseguir seus fins, acontece-lhe empregar meios pouco dignos. Racine não é mais verdadeiro do que Corneille, apenas tem uma polaridade diferente.
e procura alhures os seus modelos. Se observarmos os Marte, de moderada paixão intelectual que a vida nos põe diante dos olhos, encontramos neles transposto para o plano dos combates políticos, das concorrências nos negócios ou mesmo dos pugilatos. Aquele gosto pela luta de que faláramos. Gosto esse acompanhado de ausência de ódio, isto é, associado à simpatia pelo adversário sob a condição de que este seja leal. MRT, 44 anos. Nunca se sente tão feliz do que quando tem em curso vários processos e alguns pleitos judiciais. É, no entanto, o menos interessado dos homens, mas ama a luta pela luta. Muitas vezes a questão poderia ser resolvida com facilidade, mas ele prefere as soluções violentas, que deixam sempre escaparem as possibilidades de conciliação. Se bem que ocupe importante posição, tomou parte 3 vezes, em 4 meses, nos tumultos de rua e feriu-se num desses conflitos. Não alimenta ódio por aqueles com quem rivaliza e faz deles seus amigos, após o caso passado, contanto que hajam sido leais. É sempre a mentalidade de mosqueteiro. Amamos aqueles a quem respeitamos e a melhor maneira de saber se são dignos de respeito é combatê-los. O Vênus, ao contrário, detesta a luta, mesmo quando possui meios de levá-la a termo e a coragem ou a indiferença necessárias para suportar os golpes. Assim, detesta aqueles que o obrigam a combater. E se é preciso, afinal, que se lance à luta, mostrar-se-á um adversário impiedoso. Eis o venusiano R.G., que expõe suas ideias e seu programa diante de uma assembleia de comerciantes e de funcionários. Alguém lhe apresenta objeções. Ele as aceita com um sorriso. Sinto-me feliz, responde ele, com a ocasião que o Sr. X me dá de expor melhor meu pensamento. No fundo, o Sr. X e eu estamos de acordo, porque etc. Mas o objetante insiste. O orador venusiano redobra de amabilidade e, desviando a discussão do ponto preciso em que o outro situa a divergência, estende-se pormenorizadamente sobre tudo aquilo em que poderia haver possibilidades de entendimento. Trabalho vão. O objetante, sem se irritar, mas também sem ceder diante dos sinais de gentileza que se lhe fazem, reitera que está em completa oposição ao que o orador acaba de dizer. RG não pode mais furtar-se. E torna-se então mais severo do que conviria. Utiliza todos os argumentos que pode achar, até os mais pessoais ou os menos indicados, para derrubar, confundir, ridicularizar o homem ao qual, havia pouco, estava pronto a fazer tantas concessões. Sente-se que o ódio dominou, e o presidente deve determinar um intervalo para evitar incidentes lastimáveis. O ódio, neste caso, provém do fato de que somos obrigados a fazer a coisa mais desagradável do mundo, batermos-nos. Pela mesma razão, um Vênus pode facilmente chegar a odiar, ao mesmo, ao menos durante algum tempo, a mulher que ele quer abandonar e que não aceita a separação, mas procura por meio de discussões persuadi-lo de seu erro, o que é totalmente inútil. Observa-se isso em Adolf, de Benjamin Constant. Observa-se tal fato na vida a todo instante, basta olhar à volta de si. Já dissemos que tipo de Marte Já dissemos que o tipo Marte é encontrado nos dois sexos. Exemplifiquemo-lo mediante a descrição resumida de um caso. A senhorita ND, 40 anos, sanguínea, para colérica, muito primária. Fórmula 482. Polaridade Marte, acentuada. 8. Avidez quase nula. Ternura forte. Nenhum coquetismo.
Veste-se com simplicidade, às vezes negligentemente. Usa de preferência costumes em cujos bolsos adora afundar as mãos. Tem horror às bijuterias, o que nos parece um sinal externo bastante fiel de polaridade. Fuma muito, bebe com prazer, mas nunca se embriagou, nem mesmo sentiu-se tonta. Procura a companhia dos homens, com os quais age como excelente amiga. Gosta de discutir ideias, tem horror a toda hipocrisia, e se é preciso escolher, prefere a brutalidade à complacência. Absoluta necessidade de independência, não pode suportar nenhuma coerção e reage violentamente a todas aquelas que as circunstâncias parecem tornar as mais naturais. Gosta de fazer longos percursos em esqui e circuitos solitários em automóvel. Gosta de andar de motocicleta, o que satisfaria simultaneamente ao seu ego pelos exercícios violentos e à sua necessidade de não depender de ninguém. Não hesita em enfrentar grandes riscos, embora não desconheça o perigo nem seja a ele indiferente. Não procura agradar e despreza o sucesso, mas atribui grande valor à estima de algumas raras pessoas. Vida sexual inteiramente normal. Isto é importante. As mulheres Marte e os homens Vênus não têm particular propensão à homossexualidade. A mulher que não quer ser vassalo do homem, observa com propriedade Simone de Beauvoir, está longe de fugir dele, tenta antes fazer dele um instrumento de seu próprio prazer. Teve um grande amor ao qual permaneceu afetivamente fiel, mas teve certo número de aventuras nas quais só os sentidos se ocuparam. O fato de ter tido realmente tais aventuras provém da conjunção de uma emotividade bastante fraca, de uma atividade forte e uma acentuada primariedade. Uma sentimental mais submissa aos princípios e mais atenta às consequências. Uma ávida, que atribui valor muito elevado ao dom da pessoa. Teria neutralizado o poder de sedução do prazer. Mas os sentimentos devidos à polaridade Marte conservaram-se-iam os mesmos, notadamente a fidelidade profunda ao ser escolhido, que é um ser admirado, e a dissociação que ocorre entre as complacências superficiais e a dedicação íntima. E este exemplo não é uma exceção, tanto assim que temos três outras observações as quais converiam quase todos os traços escritos acima, se bem que uma seja sentimental e a outra uma apaixonada. Desejam colocar em face desta mulher Marte um tipo de mulher Vênus? Em lugar de reproduzir outra de nossas observações de interesse sempre relativo para o leitor, que não poderia comparar a descrição original, estudemos a personagem Celimena em O Misantropo. Acontecer-não-á por vezes relacionar traços ou tipos de personagens dos romances ou do teatro. Não é um erro de método, mas somente a utilização de exemplos dos quais o leitor possa ter fáceis referências. Em nossos cálculos estatísticos e na elaboração dos questionários, nunca lançamos mão de personagens imaginários, nem mesmo de personagens históricas, mas somente de pessoas que se podiam submeter à interrogação direta. Ela é a coquetita, a coquete, ela é a cocote tipo. Nossa. Pressionada pela necessidade de ter sempre à sua volta uma corte de admiradores e adoradores, aos quais não acredita ter recebido de sua parte um sinal de simpatia especial. Enquanto tipo Vênus, como Henry Bergson, mas sem a secura de coração de Celimena, essa necessidade não apenas de agradar, mas também de fazer crer a cada um que é ele o preferido entre todos. O próprio Bergson criou uma teoria a respeito em um discurso sobre a polidez. Abre aspas. O perfeito homem do mundo sabe falar a cada um do que lhe interessa. Entra nas perspectivas dos outros, embora sem adotá-las sempre. Compreende tudo, sem que por isso desculpe tudo. Gostamos dele quase que antes de conhecê-lo. Havíamos dirigido a palavra a um estranho.
Espantamo-nos e nos deliciamos em tratá-lo agora como um amigo. O que nos agrada nele é a maleabilidade com que sabe descer ou subir até nós. É, sobretudo, a arte que possui de nos fazer acreditar, quando nos fala, que tem por nós secretas preferências e que não acontece o mesmo com todos, porque é próprio deste homem, tão educado a amar todos os meus amigos, a todos os seus amigos igualmente, e mais a cada um. Fecha aspas. A peça de Molière tira uma parte de seus efeitos do fato de que os caracteres dos dois protagonistas, Alceste e Celimena, são violentamente opostos. Não somente se opõem como sentimental a uma nervosa, mas estão vinculados como complementares, de fato, como um Marte e uma Vênus. A polaridade inversa os une solidamente o casal, quaisquer que sejam os incidentes que possam nascer das circunstâncias ou dos outros elementos do caráter. Efetivamente, Semimena ama Alceste, a despeito e talvez por causa de seu humor brusco, e Alceste, por seu turno, malgrado sua lucidez, malgrado o tormento particular que provém de sua forte avidez, não pode renunciar a Selimena. Aparece claramente no seu ciúme, mas também na sensibilidade que demonstra com relação ao processo, a despeito da recusa em lançar mão de Artis. Também no seu orgulho, pensemos também no seu orgulho. Quero que me considere. Talvez nenhum fator tenha maior importância do que a polaridade nas relações subjetivas, sobretudo nas relações entre homens e mulheres. E nada seduz mais na análise caracterológica do que procurar compreender as razões psicológicas das situações e dos desfechos nos exemplos que a história nos fornece. Homem Marte e mulher Vênus, Napoleão e Josefina. Homem Vênus e mulher Marte, Musset e George Sand. Goethe e Charlotte von Stein. Ou ainda Madame de Staël e Benjamin Constant. Por outro lado, dois Vênus juntos são frequentes exemplos de traições recíprocas, consumadas ou apenas esboçadas. Dois Marte, então o amor disputa, quando a discussão não é um acidente do amor, mas a sua razão profunda. Contrariamente ao que se poderia crer, essas uniões de combate são muito estáveis, e as discussões não são ocasiões de separação, mas reforçam a estima e o respeito que se tem por um lutador de boa qualidade. Esse ardor combativo, reforçado pela avidez própria e muitos personagens corlenianos, é totalmente manifesto no célebre casal do teatro clássico formado por Rodrigo e Ximena. É porque são tão orgulhosos, tão insignificantes, tão inflexíveis, tanto um quanto o outro, que se estimam e se amam. Em tais almas, o golpe que se recebe do parceiro, longe de fazer com que seja um odiado, consegue simplesmente fazê-lo mais admirado e, por conseguinte, mais digno de ser amado. Poder-se-á pensar, entretanto, que, quando os dois, enfim, se tiverem unido sua vida em comum, não será livre de incidentes. Não obstante, ela deve ser sólida, pois tanto um quanto o outro têm alma nobre. E há somente uma coisa que o Marte não perdoa: a baixeza. Temos tido ocasião de observar de perto e durante muito tempo um casal formado por dois Marte, que se amavam profundamente, mas que nem por isso deixavam de se dilacerar a dentadas. Nunca, mesmo no auge de suas discussões, conseguimos perceber nos seus olhares furibundos aquele ódio que se percebe nos olhos dos venusianos, quando obrigamos a combater. Pelo contrário, a admiração estava patente em todos os seus procedimentos, e poder-se-ia traduzir pelas palavras: Olha, eu não te odeio não, de Ximena. O que significa que ela combateu por honra e sem jamais detestar aquele a quem ela procura ferir. Talvez essas indicações, demasiado rápidas, bastam para que sinta o interesse do fator que procuramos pôr em evidência. Mas uma pergunta se apresenta, talvez ao espírito do leitor. Não se poderia eliminar a noção de polaridade e procurar explicar os traços característicos que se reúnem sobre essa denominação pelo jogo dos três fatores fundamentais de Heymans? A independência, o gosto pela autoridade, o sentimento de nobreza, a combatividade. Não,
proviriam claramente da combinação particular que resulta do tipo apaixonado, emotivo, tipo apaixonado, o tipo apaixonado é emotivo, não ativo e secundário. A estatística responde nesse caso de modo negativo. Se há Marte e Vênus em ambos os sexos, há também em cada um dos 8 tipos fundamentais. Evidentemente, quando não se trabalha a não ser com 3 fatores, pode ser tentado a relacionar a polaridade Marte com o tipo apaixonado. Assim, far-se-á de Nietzsche um apaixonado, mas é necessário notar a agressividade que está no centro do seu comportamento e que parece ajustar-se mal às características gerais dos sentimentais. Mas lancemos nossas vistas às correlações específicas da polaridade. E Nietzsche aparece-nos-á imediatamente como um sentimental Marte. E logo seu drama tornar-se-á inteligível. Vê-lo-emos solicitando entre o desejo de mandar a impotência para afirmar-se. O que deseja o Marte realmente é subjugar os outros à sua lei, mas mais do que mandá-los fazer isto ou aquilo. A mãe pergunta ao filho: queres os ovos quentes ou frios? Ele acha, portanto, que ambas as maneiras de servir os ovos são igualmente compatíveis com a saúde de seu filho. Quero quentes, responde a criança. Bem, serão fritos, replica a mãe, que aliás ama eternamente seu filho. Perry Costaus, de H. de Monterland, é um nervoso cuja luta angustiada entre a avidez e a ternura torna-o cruel, mas ele é Marte e compraz em se contrariar. Abre aspas. Naquele tempo, ainda rapazinho, quando o mestre de equitação ordenava à direita, imediatamente nosso pequeno gênio forçava as rédeas para a esquerda. Fecha as aspas. O desejo de impor sua vontade pode coincidir com a inteligência que permita encontrar os meios e o caráter apaixonado que lhe surge, lhe assegure a realização. É, por exemplo, o caso de Napoleão, que tinha autoridade e gostava de fazê-la sentir aos outros. Há apaixonados Vênus, a quem todo mundo obedece, sem que pareçam jamais ordenar qualquer coisa. E sentimentais Marte, que sempre mandam e nunca são obedecidos. Quando a mulher é uma sentimental Marte e o marido um apaixonado, um fleumático Vênus, temos várias observações acuradas a esse respeito. Ela é quem, afinal de contas, segue as diretivas do marido, embora tenha o ar de quem dirige tudo. A mãe resmunga e ordena, mas é o pai quem é obedecido e quem imprime a toda a família a direção que lhe apraz.